João Seabra Diniz é psicanalista, membro titular e didata da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, reconhecido pela Associação Psicanalítica Internacional como psicanalista de adultos e psicanalista de crianças e adolescentes. Os livros foram uma presença desde sempre na sua vida. O que se lia nos livros era importante e em família falavam sobre isso. Tem alguns livros que vieram de gerações anteriores. Começou a ler em francês aos 14 anos. Ainda jovem, rumou à Itália, onde passou 5 anos, tendo-se licenciado em Psicologia, profissão que exerceu sempre num contacto profícuo com colegas de outros países. É o autor do livro Este Meu Filho que Eu Não Tive, com uma primeira edição em 1993 e uma reedição em 2019. É sobre esta obra que versa a nossa conversa de 45 minutos com João Seabra Diniz, que em tom de brincadeira refere que será difícil arranjar uma pergunta sobre adoção que não saiba responder. Muito obrigada, Dr. João Seabra Diniz, por estar aqui connosco. É uma honra para nós. Nós começamos a fazer-lhe uma questão, exatamente pelo título do livro, que é Este Meu Filho que Eu Não Tive. Por si só nos parece que levanta muitas questões e gostaríamos de perceber como é que nasceu este livro. Este livro nasceu porque eu fui tendo muitas experiências, fui atendendo mães, fui atendendo, contactando com crianças, fui ganhando, digamos, o conhecimento da problemática. E achei que era importante pô-la por escrito, até porque havia sempre uma tendência a pensar de maneira diferente. Quer dizer, a minha maneira de pensar as coisas... Por exemplo, este meu filho que eu não tive, foi pensado justamente para falar, para dar um exemplo deste contraste. Como é que eu tenho um filho que não tive? Não é? E, de facto, uma das coisas muito importantes quando eu fazia, por exemplo, a preparação dos casais que queriam adotar, era justamente perceber qual era a atitude deles perante essa ideia, é um filho que eu não tive. E, de facto, tinha sempre uma série de contactos e de entrevistas com estes casais, e às vezes eu dizia-lhe, se calhar era melhor vocês pensarem melhor, porque ainda têm esta dúvida e aquela e aquela. E uma das coisas que se verificava muitas vezes era a dificuldade do casal. Havia um que queria e o outro que não estava muito interessado. Deixava, não é? Assim como também é possível, a lei permitia e tem acontecido, por exemplo, haver só uma mãe que adota, uma senhora solteira que nunca casou, que queria muito ter um filho e quer adotar um filho. E aqui se põe o problema o meu que eu não tive. Eu estou-me a lembrar de um caso de uma senhora que adotou, era uma senhora ainda nova, mas enfim, já não era uma jovem, não era? Uma pessoa, com a sua maturidade, era uma profissional respeitada e que adotou uma criança, e era uma criança que também já não era muito pequenina, já tinha 2 anos, 3 anos, era assim uma coisa desse género. E esta dificuldade... Ela contou-me, eu ouvi muitas dessas histórias que realmente são muito interessantes. Por exemplo, ela contou-me que uma manhã tinham acordado, ela e a criança, a miúda tinha já 3 anos ou coisa assim, e foi para a cama da mãe e estava muito contente, encostadinha à mãe, e a mãe muito encostadinha a ela, e
E a miúda disse: "Oh mãe, gostava tanto de ter vindo da tua barriga." E ela, que era uma cientista, disse: "Mas não vieste." Eu acho isto inconcebível. O que aconselhei, coisas deste género, disse: "Não vieste, mas fica assim combinado. Vieste da minha barriga. Eu sempre gostei também que tu viesses da minha barriga, olha." Pronto. Estas pequenas diferenças marcam muito depois do que acontece a seguir. Sabe? E assim como, por exemplo, quando, enfim, não sei se interessa por aí, mas, por exemplo, os miúdos começam a crescer, chegam à adolescência e põe-se o problema. E como é que eles vivem isto, não é? Como é que é pai, não é pai, não é pai. E isto, às vezes é preciso falar sobre isto. E isto põe algumas dúvidas. Os pais ficam magoados, por exemplo, do miúdo estar a querer fazer esta coisa, não é? Olha, está-me a lembrar um caso que eu penso que é muito significativo. Este merecia ser escrito sobre ele, que era um casal em Lisboa, que tinha uma boa vida, tinha uma coisa e tal, e tinha uma empregada de serviço externa que vinha regularmente e que fazia o serviço da casa e trabalhava. E essa mulher teve um filho. E desde pequenino, que este bebê, ela trazia para a casa destes patrões onde ela trabalhava todo o dia, o miúdo estava lá, e ela trabalhava e à noite levava-o. Portanto, o miúdo estava habituado, aquilo era quase praticamente a casa dela. E às tantas, quer dizer, quando o miúdo já tinha 12 ou 13 anos, assim, uma coisa já entrada na consciência, ela, por razões profissionais, emigrou, foi para o estrangeiro e perguntou a estes senhores se não se importavam que o filho ficasse em casa deles. Mas não se falou da adoção. Enfim, eles falaram sobre isso, eu sugeri que falassem com a mãe e foi adotado legalmente. E estes senhores ficaram muito contentes. Reparem que isto é muito curioso. Era uma casa onde ele sempre tinha ido, com a mãe, de pequeninos que conhecia aquele casal. E o miúdo, quando foi adotado, tinha 12, 13 anos. E nunca quis chamar pai e mãe. E eles vieram ter comigo, muito magoados. Eu disse: "Não digam nada, façam de conta que não sabem, aceitem isso, tratem-no como filho, mas não é preciso dizer." E aquilo correu bem. E o que é muito significativo é que o miúdo, quando fez 18 anos, passou a chamar pai e mãe. Porque disse: "Agora sou eu que decido." Queríamos talvez saber um pouco da forma, agora nesta fase, de como surgiu a necessidade de escrever este livro, não é? Este caso que eu... é um caso banalíssimo. Eu trabalhava nos internatos da Misericórdia, havia miúdos que estavam lá internados, desde pequenos e tal. E houve um dia um casal que estava interessado em adotar uma menina que tinha 6, 7 anos e tal, e fomos preparando essa coisa. E eles decidiram adotá-la. Mas uma criança já desta idade não se pode chegar ao pé dela e dizer: "Este é o teu pai e esta é a tua mãe." Não faz sentido. E isto que eu vou contar é um caso banal, mas eu penso que mostra uma maneira de ver as coisas que não era habitual. Não é? Eu, por exemplo, o internato onde estava a criança, eu um dia à tarde, e isso às vezes acontecia, fui com o casal lá passar a tarde e depois lanchámos com os miúdos todos. E às vezes já fazia pessoas que vinham visitar e estivemos à conversa, e é claro que eu tinha feito de maneira para que esta miúda estivesse com eles e com os outros miúdos que estavam à roda, e eles falaram com ela, falaram com todos e tal, depois foram-se embora. E no dia seguinte, mas vejam que isto é muito significativo, eu fui ter com a miúda e disse: "Lembras-te daqueles meus amigos que estiveram cá outro dia?" "Sim, sim." "Eles perguntam se tu queres ir lá passar o fim de semana." "O fim de semana?" disse eu. E ela olhou para mim e disse: "E se eu não quiser ir?" "Se não quiseres ir, não vais." "Então se eu quiser ir e quiser voltar?" "Voltas com certeza, porque é que não has de voltar?"
Então, e se eu quiser ir e quiser ficar? Eu disse, isso agora já não é comigo. Tens que falar com eles. E eu não sei, acho que eles têm lá um quartinho, mas eu não sei se eles querem isso. Não. E ela foi, nunca foi dizendo vais ficar, foi para voltar na segunda-feira. E quando chegou sábado à noite, ela é que adotou. Disse, vocês não querem ser os meus pais? Ai, que bom, então pronto. E ficou. E isto era esta maneira de trabalhar a coisa é bastante banal, mas impede que se criem aqueles fantasmas de ser obrigatório, este não quer ser meu pai, aquele quer ser meu pai, não. Mas, portanto, um dos pontos fundamentais a trabalhar é o casal adotante. Porque o casal adotante vai se confrontar com muitas coisas que os podem magoar. Como, por exemplo, sei lá, o miúdo que adota quando chega à adolescente e à querida, vocês não são os meus pais e são muito chatos e não sei o quê. Isto pode acontecer. Como é que se reage a uma coisa destas? E de facto, são coisas banais. Não é? Quando os pais não tomam a sério, não é? Não dramatizam, o miúdo depois fica muito mais tranquilo, não é? Uma das impressões que eu penso que transmite quando se lê o livro é de que há uma preocupação em acrescentar a visão psicanalítica, uma abordagem psicanalítica, né, de maneira a conceber toda a problemática da adoção, que é muito complexa, não é? Sobre uma outra forma, né? Como dizia, esta atenção aos pais. Eu diria que logo no primeiro lugar saltam-me também à vista em relação aos técnicos, porque parece-me que fiquei assim, talvez com esta impressão de como se fosse assim uma espécie de manual de boas práticas também, também para técnicos, e parece-me que também tivesse a preocupação em formar técnicos, justamente, teve essa necessidade na altura, parece-me, não é? E falasse um pouco sobre isto, não é? Sobre esta necessidade também de formar os técnicos, como é que eram se calhar as coisas na altura e como é que a psicanálise, afinal de contas, pode contribuir para que a adoção se instituísse desta forma, não é? Como entretanto foi constituída. Isto é um problema fundamental, quer dizer, agora, de facto, a compreensão psicanalítica de uma coisa destas é fundamental. Para mim é fundamental, porque eu penso que é a melhor maneira de compreender as coisas. A teorização que nós temos da relação primária do miúdo com a mãe, com o pai, com aquela coisa toda, do meu ponto de vista, é a melhor. Há outras pessoas que realmente censuram muito a psicanálise e dizem outras coisas. Estão no seu direito. E eu estou no meu direito de achar que é errado. Porque realmente tenho tido muitas experiências deste género que mostram como é importante uma certa forma de estar com os miúdos. Por exemplo, os miúdos que eu acompanhei no Hospital Infantil de São Roque e naquelas coisas, várias coisas, não é? Tenho muitas histórias de... Lembro que o professor Pedro Luzes, houve uma altura que levava os alunos dele da Faculdade de Psicologia a assistir à maneira como eu trabalhava com bebés. Eu sei que estamos a falar de bebés de meses, não é? E porque a presença do adulto perante uma criança, um bebê, é fundamental. Não é por acaso. E eu já contei várias vezes um caso que me parece que é típico. Era um bebê com 2 meses. Tinha sido abandonado pela mãe no Hospital de São Roque. E a médica que o acompanhava disse, olha, você vai ver este miúdo porque eu todos os dias aumento a dose do biberon. Ele mama sofregamente o biberon. Quando assim chega ao fim, tem uma crise de fúria, regurgita, deita tudo fora. Eu aumento a dose do biberon e ele não aumenta da balança. Eu gosto desta história porque depois ficou escrita, eu escrevi. E eu fui assistir à maneira como a enfermeira de serviço deu o biberon ao bebê. 2 meses, 2 meses. E, de facto,
ele, sentei-me diante da enfermeira que estava com o bebê ao colo para lhe dar o biberon. E quando ela ia dar o biberon, eu disse, alto, vamos primeiro estabelecer uma relação. Um bebê de 2 meses. E em frente dele, sempre a olhar para ele, fazia assim com a mão, fazia assim com o coisa, e o bebê ia olhando e olhando. Quando eu vi que ele estava meio adormecido, disse à enfermeira, dê-lhe o biberon. Ele mamou 2 ou 3 vezes e empurrou com a língua. E ela ia, não, calma aí. Que ele agora disse que prefere estar comigo a tomar o biberon. E eu continuei a falar um bocadinho com ele. E quando o vi amortecido outra vez, disse, dê-lhe o biberon. E ela deu-lhe o biberon, ele mamou e adormeceu antes do fim do leite. Ficou uma parte do leite lá no fundo. E eu disse, ficou escrito e eu disse, e a médica disse que fizesse assim. E a médica, dias depois, disse, o que é que você fez ao bebê que eu nunca mais aumentei o biberon e ele aumenta na balança? Eu não sei, porque depois a enfermeira, ele entrou num ritmo normal, eu passava-lhe a dar o biberon normal, ele foi aumentando, depois seguiu e eu passei, o caso deixou de ser um problema. Quem o escuta assim, não é? Parece que é fácil, daí toda a importância da formação que temos de ter, não é? Uma formação especializada e talvez daí a importância também para passar para escrito o seu conhecimento, para chegar não só à equipa com quem trabalhava, mas a todos, daquilo que é a sua experiência e também da base psicanalítica, não é? Do pensamento psicanalítico por trás para todos estes casos. Há pouco falou-nos das famílias adotantes, não é? Do casal que adota. O que é uma boa família adotante, uma boa família candidata a adotante versus uma família sem indicação para isso mesmo? Justamente, esse é um problema complicado, muito difícil. É mais complicado do que lidar com uma criança pequena e que precisa de uma presença, não é? De um olhar. Os bebés pequeninos precisam de ser olhados. Agora, os adultos, em princípio, é um casal, não é? Pode não ser, mas em princípio é um casal. E depois a primeira coisa a saber é de quem é a esterilidade? Porquê é que eles não têm filhos? Como é que isso é vivido? Depois, em função disto, em ligação com isto, como é que o casal, como casal, vive a ideia de adotar uma criança? Aconteceu muitas vezes fazer várias conversas com casais e depois dizer, olha, é melhor vocês pensarem melhor, porque há isto tem aquilo e tal, não é forçar não vai ser bom para vocês. Quando estiverem mais... E eles iam-se embora e aceitavam claramente, porque havia situações que iam ser desagradáveis, porque se um quer e o outro não quer, não pode ser filhos dos dois. E essa situação é muito... Assim como é muito interessante, por exemplo, o problema da adolescência de miúdos adotados. Quando encontram a sexualidade, encontram o seu estado adulto e aquela coisa, e pensam na sua história. E isso aí, eu penso que os técnicos da adoção devem ter competência para falar com estes pais. Provavelmente os pais será melhor, porque se falamos bem com os pais e os pais reagem bem, o miúdo entra na linha. Porque, de facto, a minha experiência diz-me que, de facto, o que é importante é os pais saberem entrar nisto, não é? Perceber que pode haver um problema deles pensarem que e dos meus verdadeiros pais onde estão. Não é? Como é que sabe, Dr. Seabra, que é uma família possível, não é? Uma família de boa qualidade, um casal de boa qualidade para adotar? Eu penso que é a nossa relação e é por isso que, de facto, eu ia fazendo
entrevistas com os casais e conversando com eles. E quando surgiam nesta conversa, eu percebia que havia coisas que era preciso esclarecer. Então, e se? E nestas circunstâncias? E naquelas? E isso levava muitas vezes, olha, é melhor pensar nisto, porque isto pode problema e tal. Como também acontecia às vezes, mas não muito, não foi nada frequente. Mas, enfim, estou-me a lembrar de 2 ou 3 casos de senhoras jovens que diziam, eu quero muito um filho, mas não estou para aturar homens. E eu disse assim, olha, isso é batota. Porque se não está para aturar homens, está no seu direito. Agora, isto implica limitações, não é? Porque esta mãe que adota uma criança na exclusão do pai, sendo só ela, isto é patológico. Não é um bom prognóstico, não é? Se dá particular importância a esse aspecto, não é? Que um filho seja um filho adotado também, não é? É. Fruto de um desejo comum e partilhado, não é? Que os pais, os dois, se sintam... Eu recusei muitos casais por isso. Mas não era à bruta, dizer-lhes, olha, vocês têm que passar o melhor nisso, porque um sente de uma coisa, o outro sente de outra, e isto tem que ser sentido em conjunto. Porque para que uma adoção seja boa para todos, é preciso que os dois se sintam bem um com o outro, que o casal viva como uma coisa boa terem um filho, não é? E isso, a gente sabe que mesmo em casais férteis, às vezes não corre bem, não é? Que é uma outra coisa, por exemplo, a mãe dedica-se muito aos miúdos e põe o marido de lado. Acontece, não é? As relações familiares não são uma coisa fácil. Olha, só vou contar uma história que eu digo que foi uma frase muito bonita, porque eu era um casal jovem, mas de meio rural, e ele era um sensível, o marido e tal, e às tantas começou a contar que o pai dele, que ele vivia no Alentejo, e o pai dele levantava-se de madrugada, ia buscar o filho, iam os dois para o estábulo, mugir as vacas e tal, e ele, quando saía de casa para o estábulo, olhava para o sol, para o céu e via as estrelas, parou assim e olhou para mim e disse, sabia que no Alentejo as estrelas estão mais perto da terra. Quer dizer, aquela presença com o pai e aquilo tudo, não é? E, de facto, eu acho que foi um bom casal, fez uma boa adoção, quer dizer, um tipo que vivia aquela relação com o pai como uma coisa que aproximava as estrelas, não é? E, enfim, há muitas coisas destas, e por isso é que vale muito a pena a gente deixar falar, que é uma das coisas dos psicanalistas. No livro fala sobre mãe escapatória versus good enough mother. Mãe escapatória. Mãe escapatória, que é um termo que é apresentado no livro, por si, e que nós consideramos que tinha sido um termo criado por si, versus o good enough mother, e que é pouco explorado, ou pelo menos que nos pareceu pouco explorado. Quer-nos falar um pouco mais sobre este termo, sobre o que é para si uma mãe escapatória? Mãe, pai? Não, isso não tem muito o que dizer. É de facto aquela situação em que às vezes, olha, vai correndo. Não é o ideal, mas também não é mau. Vamos a ver, e nessa altura há com certeza um trabalho que a gente pode fazer para que a mãe se sinta bem com aquele papel, não é? Eu estou-me a lembrar de sim, mas não vou entrar em pormenor, mas por exemplo, de um homem adulto ainda jovem que fez análise comigo e que é filho de uma família complicada, quer dizer, a mãe vivia com um homem e quando ficou grávida separou-se do homem e quis o filho só para ela. E este filho só para ela é o que veio depois ter comigo quando tinha 20 e poucos anos. E era um tipo muito inteligente e muito sensível, mas realmente
sentia muito esta exclusão. O pai não existe. Tanto que ele começou por me contar uma coisa quando era pequeno. Chegou o dia do pai e a educadora da infância organizou aquela coisa, os presentes para dar ao pai. E o miúdo chegou a casa e perguntou: "Oh mãe, eu tive pai?" Foi a primeira vez que tinha a percebido. Está a ver que... A pergunta que tínhamos a seguir era justamente sobre isto, sobre o pai, mas não só sobre o pai no interior da mãe, não é? Que estava ausente no caso que dá, e que parece que é daquilo que se ocupa mais vezes no livro. Nós ficamos com esta impressão. Com a impressão de quê? De que no livro, não é, o pai que dá mais importância é o pai no interior da mãe, quer dizer, o pai que faz com a mãe o desejo comum de ter um filho. Queria questionar sobre o pai real, não é? O paterno. Qual é a importância do paterno? Porque de facto parece que dedica muita importância a falar sobre o materno, não é? Bem, eu posso ser exagerado aí, mas eu penso que é muito importante que o miúdo sinta que o pai é da mãe, que há uma relação entre os dois que é fundamental. Não foi por acaso que ele nasceu. E, de facto, depois na construção da identidade sexual do miúdo, é muito importante isto, não é? Ele poder pensar como é que é a relação do pai e da mãe. E de facto, depois há muitas coisas, e aí já não tem a ver com a adoção, há muitas situações familiares em que a gente tem que enfrentar esta situação, em que o miúdo não se sente confortável ou com o pai, ou com a mãe, ou na relação dos dois, não é? E, enfim, são situações muito, muito variadas, mas eu penso que vale muito a pena ter muita atenção a isto. E é por isso que eu, sistematicamente, tem-me acontecido muitas vezes, sei lá, um pai vem ter comigo e diz: "Tenho um filho agora com 14, 15 anos, eu sei que está a dar muito o que fazer e tal, gostava que falasse com ele." Eu digo: não, vamos falando nós. E vou eu falando com o pai e ajudá-lo a falar com o filho, percebe? E é que aqui meter um técnico no meio disto, eu não aprovo. E tenho tido muitos casos deste género, que eu vou falando com o pai, e tempo depois eu pergunto: "Então como estavam as coisas?" "Está ótimo." E uma das coisas, eu agora lembro-me de uma frase que vou dizer porque é muito gira. Um pai que no fundo o que eu lhe dizia que era um pai muito empenhado com o filho, e o filho começou a ser adolescente e tal, e o pai estava sempre a querer educá-lo. Ele disse: "Olha, não se preocupe de estar sempre a formatar o rapaz. Deixe-o falar e depois dirá qualquer coisa se precisar e tal." Então, ouça. E aqui não foi há muito tempo, foi há 1 ano e tal, o pai um dia veio ter comigo e disse: "Olha, tivemos que vir do Algarve os dois de carro sozinhos, demorámos 3 horas. E quando cheguei a Lisboa, o miúdo diz assim: "Pai, foram 3 horas e fui sempre eu que falei." Doutor João Seabra Diniz, temos o livro é escrito, a primeira edição foi escrita em 93. Depois houve esta reedição, mas, portanto, à época, o que chegava até si eram sobretudo casais heterossexuais, a pedido de adoção. Hum, eh, Falou-nos alguns pedidos, só de parte de algumas mulheres. Como é que vê hoje em dia, ou agora, a adoção por parte dos casais homossexuais? Gostaríamos que nos falasse um pouco sobre este assunto, ainda que ele não tenha sido abordado no livro, porque Não foi abordado no livro. à época também a legislação seria outra, o contexto era outro. Mas esse problema existe e, de facto, eu penso que é possível. Não tenho muitos casos diretamente, mas tenho alguns desses. É possível a coisa correr bem, desde que, de facto, aqui é uma coisa delicada, depende também da idade e tal. Não, os pais não queiram fazer de conta que são os pais dele. Diziam: "Nós
vivemos um com o outro, ou vivemos uma com o outro, mas queríamos muito ter um filho. E, portanto, tivemos que ir buscá-lo, e ficámos muito contentes. Eu penso que aqui a verdade tem que se falar muito, não é? Tem que se dizer com clareza, não se pode ter medo de uma coisa dessas. E, de facto, eu penso, não há razão para não entregar uma criança a um casal homossexual que está bem, nem isso nos leva a pensar que ele vai ser homossexual. Desde que as coisas são ditas com clareza, com tranquilidade, quer dizer, mas eles estavam sozinhos, sentiam muita falta de um filho, queriam muito ter um filho, mas de facto isto, o problema da homossexualidade na nossa cultura ainda não está muito bem resolvido. Ainda se põe, e de facto... Daria outro livro? Como? Daria outro livro? Penso que sim. Ninguém pode dar o que não recebeu. É sempre assim, Dr. Seabra. Essa frase pode ser complicada, porque o que não recebeu, mas o que desejou. E muitas vezes a gente pode trabalhar a partir do que é o movimento de desejo destas pessoas, o que eu gostaria de ter recebido, o que eu se calhar posso... Porque a partir da pessoa compreender o que gostaria de ter recebido e não recebeu, pode levar a pessoa a sentir que tem qualquer coisa que pode dar. Esta verdade e esta. E eu penso que isso realmente é possível. As pessoas têm que ser ajudadas, não é? De resto, a conjugalidade não é um assunto fácil. É uma coisa muito boa, mas tem as suas dificuldades. E, de facto, o que é muito interessante é a gente perceber quais são os movimentos psicológicos e afetivos que estão por trás disto. E do ponto de vista da necessidade da criança, não é? Isso, de quê? Do ponto de vista da necessidade das crianças e, sobretudo, da criança que está institucionalizada, que necessidades é que considera serem assim, isso fundamentais? É uma coisa que me preocupa muito e, se quiser, até posso dizer, me angustia muito quando penso nessas coisas que continuo a ver, porque, por exemplo, os números oficiais do Serviço de Adoções da Misericórdia dizem que há centenas de crianças rejeitadas por ano, entregues em adoção e depois, afinal não quero. Devolvidas. Eu trabalhei 12 anos nas adoções, neste momento não tive nenhum insucesso. Mas houve coisas que eu disse, não vamos meter-nos nisso, está bem? Isso, a coisa das crianças rejeitadas. Acho que é difícil. Eu não tenho grande informação, tenho ouvido contar mais coisas, não estou nada interessado em levantar problemas, mas o que tenho visto é realmente os números oficiais publicados, dizem que há muitos insucessos por ano. Uma questão que nos surpreendeu e que nos deixou bastante pensativos com a leitura do livro, é que a adoção não é uma panaceia universal, não é a solução, pode não ser, não é com certeza uma solução universal para todas as crianças institucionalizadas e que haverá crianças que não têm indicação para ser adotadas, não é? Ficamos com esta impressão de que até acha que pode haver casos, não é, em que é preferível que permaneçam institucionalizadas do que tenham uma família. Porquê? Que crianças são estas? Há crianças que têm uma história muito dura e muito traumatizante que induziu vários funcionamentos, enfim, é difícil encontrar as palavras para uma coisa dessas, vários funcionamentos patológicos, não é? Neste sentido, estas crianças vão levantar problemas complicados aos adotantes e, por isso,
quando se põe a hipótese de uma adoção deste género, é preciso sempre ter o mais possível a percepção das dificuldades concretas que se vão encontrar. Porque enquanto que há crianças pequeninas e que facilmente são adotáveis e que não há problemas, miúdos que já têm uma história complicada, é preciso que os adotantes tenham eles próprios uma capacidade especial de tolerar isso. Estava a dizer-nos que há crianças que são difíceis para a adoção? É como? Há crianças que são difíceis para a adoção? São difíceis e as relações humanas são complicadas e a gente não pode iludir-se disso. E isso é que é uma das coisas que eu penso que é um dos grandes benefícios da psicanálise, é que tem uma amplidão e uma maleabilidade para perceber várias coisas. Não há regras assim, não é? Por exemplo, pode ser uma criança difícil para adotar, pode ser um casal difícil como adotantes, e isso tem a ver com as experiências da criança e com também as experiências dos adultos, quando os adultos são... e como é que se ajuda, por exemplo, isto já para aí há 2 ou 3 anos, já não sei quantos anos foi, mas talvez 4, fui procurado por um casal de raparigas homossexuais que viviam juntas e que tinham-se fazido engravidar artificialmente para ter um bebê e mais coisas deste género, e depois vinham pedir ajuda, não é? E de facto pareceu-me que a coisa mais... porque isto exige um estudo das pessoas, o que é que sente, como é que vê a coisa, para tentar ajudar a pessoa a enfrentar uma situação deste género, não é? Porque eu, por exemplo, agora na nossa sociedade já começa a ser com uma certa paz, aceite, por exemplo, as relações homossexuais. Mas, por exemplo, estou-me a pensar 2 jovens que estão a ver juntos e tal, e são tipos inteligentes e tudo isso, e estão bem um com o outro, estão contentes e gostariam de adotar uma criança. É legítimo ou não é legítimo adotar uma criança? Eu admito que possa haver opiniões diferentes. Eu acho que é possível, desde que as coisas se digam com clareza e com paz, porque eles podem dizer, precisamente, nós gostamos muito um do outro, queremos viver um com o outro, mas tínhamos pena de não ter filhos. E então fomos-te buscar a ti e ficamos muito contentes por ter este filho. Desde que tem muito a ver, quer com os fantasmas, quer com os sentimentos. E quando as pessoas são capazes de ter consciência do que sentem e falar disso com clareza, a coisa é possível, não é? A fantasia da adoção é muito frequente nas crianças, portanto, facilmente às vezes pensam: será que fui adotado? Será que não? Às vezes até aquelas frases ditas: tu és, mas é filho de um Sim, um momento só. Peço desculpa. Esse tipo de fantasias, já a gente tem que perceber porquê. Porque quando a criança começa a pensar, será que eu fui adotado, que eu não fui adotado, é porque está a imaginar que não é devidamente amado por aqueles pais, porque é que se zangou com o pai ou porque é que o pai se zangou com ele. Há aqui já umas fantasias que não vale a pena. É importante ter consciência disso. Porque é que ele está a pôr um problema destes, não é? Esta perspectiva psicanalítica é uma coisa que foi teorizada pelo Freud, mas é uma coisa que faz parte da cultura antiga, não é? Que faz parte desta maneira de compreender. Na Grécia Antiga havia uma instituição que era o santuário do deus Asclépios, que as pessoas que estavam doentes iam para o santuário das Asclépios, instalavam-se, dormiam e tinham sonhos. E depois vinham contar os sonhos
aos sacerdotes e asclépios, que ouvia os sonhos e tentava ajudar as pessoas para se reencontrarem, não é? Esta ideia de que os pensamentos e os sentimentos podem provocar uma situação complicada psicológica é uma coisa que vem da antiguidade. Portanto, estas famílias adotantes têm que lidar constantemente com esta rivalidade com a família real e esta desidealização, no fundo, também com aquilo que vem e que as crianças que estão com eles, com estes filhos, não é? Eu penso que Com os isso filhos trazem. pode ser assim e as famílias adotantes não precisam de pensar que é patológico. As pessoas podem perceber que é razoável que as pessoas, sei lá, pode acontecer numa família que tem problemas com os filhos adolescentes e zangam-se e não sei o quê. Se a família, se são adotados, percebe-se porque é que os pais ou a mãe podem perguntar, mas se ele fosse mesmo o meu filho, será que eu fazia assim? Será que eu... E muitas destas interrogações podem se pôr em muitas circunstâncias concretas da vida das famílias e das coisas todas. E por isso é que nós temos que ter muita sensibilidade para perceber em cada caso qual é o fantasma, qual é o conflito que está por trás disto, não é? Acha que há alguma história que ainda não tivesse contado nunca e que pudesse partilhar connosco aqui, relativamente à adoção? Eu penso que há muitas, não é? Que, entretanto, houve muitas histórias que de facto foram acontecendo e há coisas que eu gostaria depois de saber o que é que se passou. Por exemplo, agora está-me a lembrar de um caso que para mim foi muito comovente, porque que era já lá vão muitos anos, já vão para 30 anos ou coisa assim, portanto, o tipo nesta altura tem quase 40 anos, e eu gostava de o ver, mas foi um tipo num internato onde eu estava. Um dia eu cheguei, ia habitualmente lá, trabalhar com a equipa educativa e falava com o João, e veio-me abrir a porta um rapaz já grande, até fisicamente grande e tal, tinha para aí 16 anos e tal, que era muito grande, e abriu a porta, havia assim um hall de entrada e havia uma porta onde estava o grupo de malta nova. E ele veio-me abrir a porta e quando deu cara comigo, disse assim, porquê é que não me adota? Era um miúdo do internato onde eu ia habitualmente. E avançámos 2 passos, chegámos à porta onde estavam os outros amigos e ele põe-me o braço por cima dos ombros e diz, é o meu pai. E eu pus o braço por cima dele, ri-me e disse, fica assim combinado. E ele calou-se, nunca mais disse nada. Mas eu não o recusei. E ele percebeu que era uma coisa que nós falávamos de uma relação que tínhamos, não é? Eu às vezes penso neste rapaz e penso, gostava de o ver agora, não? Mas há casos, e isto é que é engraçado outra vez, estou-me a lembrar de um caso que eu contactei há muitos anos e que agora volta a falar comigo por telefone, mas eu nunca ouvi. Porque eu conheci o jovem, ele agora está já com outra idade e com outro aspecto e tal. E ele, digamos que seria perfeitamente normal, vamos combinar encontrar-nos e tal, mas ele não quer e eu se calhar também não quero. Quer dizer que a nossa relação tem a ver com uma situação antiga e o facto de ele saber que eu estou cá e que pode falar comigo e tudo isso, continua a ser importante. Este livro é também um filho? É uma espécie, não é? Eu, de facto, como digo, tenho várias coisas que me apetecia escrever, mas, enfim, a vida é complicada e as coisas também são complicadas, porque eu não sei a saída que uma coisa destas pode ter, não é? Não é. Agora, de facto, eu ponho muitas vezes a questão de que tanta coisa que eu escrevi e que foi publicada separadamente e tal, poderia ser junta e fazer uma coisa, talvez. Uma última questão.
E na análise, quem é que adota quem? Numa análise. Essa questão é muito interessante, porque se põe o problema, como é que alguém vem ter comigo? O que é que está debaixo disto, não é? E eu penso que este aspecto é um aspecto prévio. Quer dizer, porque é que a pessoa me procurou a mim, não procurou o outro, porque é que foi agora, porque é que não foi, não é? E depois as coisas vão-se processando e vai-se estabelecendo, quando as coisas correm bem, uma relação que é de, digamos, podemos dizer, de compromisso recíproco, embora não se possa falar em adoção. Esse é que seria o erro. É um compromisso na relação, não é? Porque há vários casos que eu tenho que isto responde a alguma coisa disso, não é? Que fizeram análise, estou a pensar há 20 anos pelo menos, a coisa assim, mas não é só um caso destes que eu tenho vários, e que com quem vêm ter comigo, conversamos, marcamos um almoço, mas sempre só os dois. Passou este tempo todo e estou a falar deste, mas há outros, está interessado em manter esta relação comigo, mas eu acho que isto se estragava, e eu penso que os analistas muitas vezes não têm a consciência disso. Se isto pronto, acabou agora, convivemos largamente. Não é fácil. Uma pessoa que fez análise com outra, não é fácil reencontrar outro tipo de... Quer dizer, que pode ser, mas de facto, a minha experiência, não estou a pensar que os outros devem fazer. Eu tenho vários casos dessa experiência, de tipos que acabaram a análise comigo há muitos anos e continuam de longe em longe a querer falar comigo e encontrar-se a sós comigo. E eu gosto. Muito obrigado, Não. Dr. Sr. Diniz.